Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras. Hoje, dia 2 de março de 2022, o ano que está correndo, né? Estamos aqui ainda na parte da conclusão do estudo sobre predestinação, conclusão, objeções dos decretos e da predestinação de Deus. É do que trata a nossa conclusão, né? Trabalhamos as objeções, primeiramente. Então, começamos a semana passada com a objeção às doutrinas dos decretos, da predestinação de Deus. A conclusão vai ter aplicações também, mas como eu apresentei as aplicações ao longo do estudo, e essas aplicações também estão no livro, parte delas, então eu estou só tratando agora das objeções. A primeira dela foi também considerada a mais importante contra a doutrina da predestinação, né, a projeção, é a que se refere à harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio ou livre-agência do homem. Então, nós vamos hoje ver a segunda objeção, que elas equivalem a fatalismo. Nós vamos estudar da segunda em diante. São 5 objeções principais que destacaremos. Mas começaremos com oração. É importante sempre pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Oremos então. Soberano Senhor, nosso Deus bendito, nosso Pai bondoso, Tu és o único Deus, Tu és santo, Tu és digno, ó Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós exaltamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, porque a Tua salvação nos alcançou. Agradecemos a Ti pelo dia, pela bênção do Senhor sobre nós, pelo consolo que tivemos em meio às lutas, pela orientação do Teu Espírito, pela lembrança da Tua palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, quando pecamos, quando desviamos da Tua presença, da Tua vontade. E o Senhor bondosamente, pacientemente nos corrigiu e tem sempre nos conduzido em Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Agradecemos a Ti por tudo que vivemos nesse dia e pelo privilégio que temos agora, oportunidade riquíssima de estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos ilumine e esteja cuidando de cada um de nós. Aquele que estará acompanhando, não sabemos da necessidade de cada um. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor sabe o que cada um realmente está enfrentando, passando. Por isso pedimos, ó Pai, pela vida de cada um dos ouvintes, para que possa ter a Tua graça sobre eles, sobre cada vida, assistindo em suas necessidades e especialmente, ó Pai, não somente consolando em momentos de sofrimentos e dores, mas especialmente abençoando em Jesus, com a salvação do Senhor em Teu Filho Jesus. Em nome de que nós oramos. Amém. Muito bem, vamos seguir aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá certo. A segunda objeção. Deixa eu tentar passar aqui. Eu estou com os slides do capítulo 4. Esse aqui que eu tinha falado, que nós vimos semana passada. E o de hoje é justamente essa segunda objeção. Então, a objeção da semana passada foi a harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio ou livre-agência do homem. Nós vimos essa objeção. E agora a segunda objeção, que é dizer que a predestinação, a doutrina, né, dos decretos equivalem a fatalismo. Vamos ver, então, o que pensa essa objeção e o que nós respondemos biblicamente, né? No caso de Paulo e seus companheiros na viagem tormentosa a Roma, já vimos que a predestinação não é fatalista. Nós vimos isso em 2 estudos anteriores, salvo engano. O fatalismo sustenta que todas as coisas acontecem por via de uma força cega, estúpida, impessoal, amoral, que não se distingue de necessidade física e que nos arrasta indefesos pela sua força como um caudaloso rio arrasta um pedaço de madeira.
Predestinação é o decreto inteligente, sábio e soberano de um Deus bom e poderoso, que tem como desígnio de tudo a revelação de sua glória infinita e a bem-aventurança de seu povo, abençoar seu povo, fazer seu povo verdadeiramente feliz e daí por diante. Segundo o fatalismo, o homem é irresponsável, visto não ter vontade livre, age como autômato ou máquina. De acordo com a predestinação, o homem é agente livre, responsável por seus atos, como vimos na sessão precedente. Nossos padrões não ensinam que o que tem de acontecer, acontece, e sim que o que Deus decretou e propôs, isso acontecerá. A primeira expressão atribui o curso dos acontecimentos a uma necessidade cega, mecânica e daí por diante. A outra o atribui ao propósito inteligente de um Deus pessoal. Uma é fatalidade, a outra é pré-ordenação, predestinação, providência. E a Bíblia não diz o que tem de acontecer, acontece. Ela diz, aquilo que está determinado será feito, Daniel 11:36. Diz ainda, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, Isaías 14:24. Revela-nos a gloriosa verdade de que nossos corações humanos, impressionáveis, não estão presos nas engrenagens férreas de um destino amplo e impiedoso, nem no torvelinho louco da sorte, mas nas mãos onipotentes de um Deus infinitamente bom e sábio. Ninguém pode ser um fatalista coerente, porque para ser coerente precisará raciocinar assim: se vou morrer hoje, não me adianta comer, porque de qualquer modo vou morrer. Nem preciso comer se ainda vou viver muitos anos, porque de qualquer modo viverei. Portanto, não comerei. É incoerência total. Não é preciso dizer se Deus predeterminou que alguém viverá, também predeterminou livrá-lo da loucura do suicídio por se recusar a comer. Então, Deus resolve um problema, tanto um problema quanto o outro, né? Se ele predetermina que vai viver muitos anos, ele também predetermina livrá-lo da loucura do suicídio por se recusar a comer. Isso aqui é claro como água cristalina, viu, irmãos? Essa objeção aqui do fatalismo, a explicação bíblica é muito clara, né? E essa ilustração ajuda bastante. A terceira, então, objeção é que ela anula os decretos de Deus, ou a predestinação anula todos os motivos de sermos diligentes. Esta objeção ignora o fato de que Deus predestina tanto o fim como os meios, como já vimos. O fato de Deus haver garantido que todos os companheiros de Paulo na viagem tormentosa a Roma seriam salvos, não lhes serviu de razão para não empregarem todos os meios para isso. Algumas pessoas, compreendendo mal o sentido da predestinação, dizem que não é necessário pregar o evangelho ou orar pelos pecadores, porque se estes foram predestinados, serão salvos de qualquer modo, e se não foram predestinados, não adianta pregar nem orar por eles. Esta ideia a respeito da predestinação é tola, porque não sabemos quem são os eleitos, e a ordem de Cristo é pregar a toda criatura. Além disso, até os crentes são exortados a ser diligentes por confirmar sua vocação e eleição, segundo Pedro 1:10. Não que possam modificar o que Deus já decidiu desde toda a eternidade, mas que para seu próprio conforto devem viver de tal modo que se convençam de que Deus realmente os chamou e elegeu. Os frutos práticos do calvinismo, em toda a parte e em todos os tempos, são a melhor resposta a essa objeção. Lede, por exemplo, o 2º e o 3º capítulos do excelente livro do Dr. Egbert Smith, The Creed of Presbyterian, o Credo dos Presbiterianos, e vereis como é tão sem fundamento esta objeção. O Dr. Temple fez as seguintes observações sobre os que têm crido na predestinação. Primeiro, tem sido observado frequentemente que a crença na predestinação não produz
nos que a alimentam com seriedade o efeito que observadores destacados tendem a antecipar. Comumente supõe que essa doutrina deve conduzir o torpor moral e espiritual, porque se tudo está fixado por decreto divino, que lugar fica para o esforço humano? Não se deve deixar que a divina vontade realize seu propósito, como é certo que realizará? Mas a história registra um resultado muito diferente. Santo Agostinho e João Calvino não foram espectadores indiferentes do drama da atividade divina. João Knox não se contentava em observar indolentemente o que a providência podia fazer que acontecesse na Escócia. Ou, para mencionar um nome mais ilustre, São Paulo, apóstolo Paulo, que teve muito a dizer sobre a passividade do barro nas mãos do oleiro, não seria ele que aceitasse do seu mestre Gamaliel a doutrina de que a sabedoria do homem, ante o que entende ser um ato de Deus, está em esperar para ver se a história prova essa pretensão. Combateu-a, não acreditando que procedesse de Deus, e trabalhou muito mais do que todos quando descobriu que estava errado. Saulo o perseguidor e Paulo o missionário são um só na consciência viva de um dever imposto ao homem para que decida e passe a agir. Essa então foi a terceira objeção. A quarta objeção diz que a predestinação faz que Deus não seja sincero em oferecer o evangelho a toda a criatura. Deus, então, não seria sincero para esses que combatem ou resistem à predestinação. Se Deus decidiu escolher alguns para a salvação e deixar os demais em seus pecados, por que então mandou proclamar sua mensagem a todas as criaturas? Em primeiro lugar, esta objeção, se vale alguma coisa, aplica-se de igual modo à doutrina arminiana sobre a presciência. Se Deus sabia de antemão que todos não iam aceitar sua mensagem, por que mandou anunciá-la a todos? Dirão os arminianos: precisamos pregar a todos, porque não sabemos quem são os que Deus previu que aceitarão e quem os que não aceitarão. O mesmo podemos dizer da predestinação. Nosso é o dever de pregar a todos, porque não sabemos quais foram os que Deus elegeu, nem quais foram os que previu que aceitarão a mensagem de acordo com o ponto de vista arminiano. Predestinar e prever pertencem a Deus, não a nós. Deus previu que o povo de Israel não creria na mensagem de Isaías, e não obstante enviou esse profeta para que lhes pregasse. Isaías 6, 9-13. Podemos dizer que Deus não foi sincero? O mesmo aconteceu a Ezequiel. O texto diz: diz-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Ezequiel 3, 4 e 7. Deixou Deus de ser sincero quando enviou Ezequiel a pregar a um povo que ele sabia não iria aceitar sua mensagem? Em Mateus 23, 34 e 35, lemos o seguinte: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, e etc. Essa passagem mostra não somente que Deus não pode ser acusado de falta de sinceridade por enviar seus mensageiros a um povo que ele sabe irá rejeitá-los e matá-los, como também mostra que ele tem um desígnio especial em lhes enviar seus mensageiros, a saber, fazê-los mais dignos ainda de condenação, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, etc. Paulo disse, etc. Né? Paulo disse: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo,
tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, pois, é suficiente para estas coisas? Segundo aos Coríntios 2, 14 a 16. Paulo não deixa de pregar a quem quer que encontrasse, embora soubesse que para alguns seu evangelho era cheiro de morte para a morte. Sua pregação resultaria, de qualquer modo, na glória de Deus. E daí, se alguns não creram? Como ele disse, né? A incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Romanos 3, 3 e 4. O fato de Deus saber de antemão que poucos seriam escolhidos não foi razão para ele deixar de ter muitos chamados. Mateus 22, 14. Cristo sabia que o povo de Israel não o aceitaria, mas isso não foi razão para que ele deixasse de pregar em toda a cidade e aldeia daquele povo. E como vimos, sua rejeição e morte foram incluídas no plano de Deus. Essa foi então a terceira objeção. A quarta objeção, né? A quinta objeção, a quinta, é essa, que a doutrina da predestinação leva Deus a ser parcial e injusto ou fazer acepção de pessoas. Então, para esses, Deus seria parcial e injusto, ou então estaria fazendo acepção de pessoas se ele usar a liberdade da sua soberania para escolher quem quer e rejeitar quem quer. Então, eles não aceitam esse Deus da Bíblia, né? Eles caricaturam um Deus que não pode ser livre na sua soberania para escolher salvar ou não. Se todas as pessoas fossem inocentes, Deus seria injusto e se deixaria levar de respeitos humanos se a tratasse de maneira desigual, salvando umas e condenando as demais. O fato, no entanto, é que todos são pecadores e nada merecem de Deus. Como já foi dito, Deus é misericordioso para com aqueles a quem salva, sem ser injusto para com aqueles a quem condena, visto como podia ter condenado a todos sem ser injusto. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não quer dizer que ele não distingue pessoas, dando a uns o que nega a outros. Mas todas as pessoas não têm os mesmos dons e as mesmas oportunidades, é um fato inegável. Sabemos existir muita gente que nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho e nações inteiras durante séculos foram privadas desse privilégio. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, quer dizer que ele não faz distinção por motivo de raça, riqueza, condição social e etc. E também que ele recompensará cada um de acordo com as suas obras. A gente pode ver Atos 10, 34, Romanos 2, 11, Tiago 2, 9, 1 Pedro 1, 7, 1, 17, aliás, e daí por diante. Nenhuma diferença faz entre judeus e gentios. Julgará a todos de conformidade com as obras de cada um, visto como não faz acepção de pessoas. Mas nossa salvação não é algo devido aos nossos méritos. Procede da graça divina. A esse respeito, Deus pode dizer o que o proprietário respondendo disse: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? O arcebispo Whately dirige este excelente aviso aos seus amigos arminianos, dizendo o seguinte: gostaria de sugerir uma precaução relativamente a uma classe de objeções que frequentemente são levantadas contra os calvinistas, objeções deduzidas dos atributos morais de Deus. Devemos ser muito cautelosos no emprego de certas armas, pois podem voltar-se contra nós. É uma verdade terrível, porém incontestável, que multidões, mesmo em países cristãos, nascem e crescem em circunstâncias que não lhes proporcionam nenhuma chance provável, nem mesmo possível, de obterem um conhecimento de verdades religiosas ou hábitos de conduta moral, mas, pelo contrário, são até exercitadas
desde a infância em erros, superstições e grosseira devassidão. Porque tal coisa se permite, não há calvinista nem arminiano que possa explicar. Mas porque o Onipotente não faz que morra no berço toda criança cuja impiedade e miséria futuras, se for deixada crescer, ele prevê, é o que nenhum sistema de religião natural ou revelada nos capacitará a explicar satisfatoriamente. O decreto divino da eleição não pode ser acusado de parcialidade, porque isto só é cabível quando uma parte tem o que exigir de outra. Se Deus fosse obrigado a perdoar e salvar o mundo inteiro, seria parcial se salvasse apenas alguns e não todos. Parcialidade é injustiça. Um pai é parcial e injusto se desconsidera direitos e exigências iguais de todos os seus filhos. Um devedor é parcial e injusto se, no ato de pagar seus credores, favorece uns à custa dos outros. Nesses casos, uma parte tem certa reivindicação a fazer sobre a outra. Mas é impossível Deus mostrar parcialidade em salvar do pecado, porque o pecador não tem qualquer direito ou reivindicação a apresentar. Diz Tomás de Aquino, na Suma 2, 63:1. Diz assim: há uma dádiva dupla, uma é matéria de justiça pela qual a uma pessoa se paga o que lhe é devido. Aqui é possível agir com parcialidade e com respeito humano. Há uma segunda espécie da dádiva, que é uma modalidade de mera munificência ou liberalidade, pela qual se concede o que não é devido. Tais são os dons da graça, pela qual os pecadores são recebidos por Deus. Neste caso, respeito humano ou parcialidade fica absolutamente fora de propósito, porque qualquer um, sem a menor sombra de injustiça, pode dar do que é seu como lhe apraz e a quem lhe apraz, de acordo com Mateus 20, 14 e 15. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? E aqui encerra a citação de Tomás de Aquino. Sob uma economia da graça, não pode haver, pela natureza do caso, nenhuma parcialidade. Somente numa economia de justiça e de exigências legais é isso possível. A acusação de parcialidade podia, com tanto mais razão, ser feita contra os dons da providência, quanto contra os dons da graça. Saúde, riqueza e alta capacidade intelectual Deus não deve a ninguém. Ele as dá a uns, negando-as a outros. Contudo, em assim fazendo, ele não é parcial em sua providência. A afirmativa de que Deus é obrigado, seja nesta vida, seja na outra, a oferecer perdão de pecados mediante Cristo a todo mundo, não apenas não tem apoio na Escritura, como é contrária à razão, visto como transforma a graça em dívida, envolvendo o absurdo de que, se o juiz não oferece perdão ao criminoso, contra quem lavrou sentença condenatória, não o trata com equidade. Isso é um absurdo realmente, né? Eu acho que eu não coloquei aqui no slide. Deixa eu ver, foi isso mesmo. Não coloquei a sexta objeção, mas tem uma sexta que diz o seguinte, contra a predestinação, né? Deriva de passagens que afirmam que Deus quer a salvação de todos os homens e de passagens em que se diz dependerem as bênçãos de Deus da aceitação de sua oferta de salvação por parte do homem. Entenderam essa objeção aqui? Ela diz, né, deriva de passagens que afirmam que Deus quer a salvação de todos os homens. Então essa objeção deriva disso. Deus quer a salvação de todos os homens. A Bíblia diz isso. E de passagens em que se diz dependerem as bênçãos de Deus da aceitação de sua oferta de salvação por parte do homem. Então, de passagens que falam uma coisa, de passagens que falam essa outra coisa, deriva essa outra objeção. Consideremos primeiro a objeção baseada em passagens que afirmam que Deus quer a salvação de todos os homens. Em Ezequiel 33:11, lemos: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Em 1 Timóteo 2:3 e 4, Paulo diz:
Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Pedro, em sua segunda epístola 3, verso 9, diz: O Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tais passagens simplesmente falam da benevolência de Deus, seu desejo de que todos sejam salvos. Temos de distinguir entre desejo e propósito. Deus não deseja ou não ama o pecado, mas decretou permiti-lo, embora o odeie e a todas as suas consequências. Ele não deseja o sofrimento de suas criaturas, porém, por certas razões que não podemos alcançar, ele permite que milhões de criaturas humanas sofram toda espécie de agonia física e moral em consequência de guerras, terremotos, inundações e doenças. Em sua onipotência, ele podia evitar todos estes sofrimentos, nos quais nenhum prazer tem, mas por certas razões que ele não revela, decidiu não evitá-las. De semelhante modo, embora seja onipotente e não deseje a morte eterna do homem, ele não salva a todos os membros da raça humana. As razões disso não conhecemos, porém devem ser sábias e justas. Não somos melhores do que os anjos, porém Deus proveu um plano de salvação para nós e nenhum para os anjos caídos. Significa isto que ele tem algum prazer na perdição desses anjos? Claro que não. A palavra vontade usa-se em diferentes sentidos na Escritura e em nossa própria conversão diária. Algumas vezes usa-se no sentido de decreto ou propósito e outras vezes no sentido de desejo ou anseio. Um juiz justo não deseja que alguém seja enforcado ou sentenciado à prisão, contudo, ao mesmo tempo, pronuncia a sentença ou decreta que a pessoa culpada seja punida dessa forma. No mesmo sentido, e por suficientes razões, uma pessoa pode querer ou resolve mandar amputar um membro seu ou extrair um olho, tanto quanto pode não querer isso. Deus pode manifestar grande e merecida compaixão por todos, usando para com estes de graça comum e chamando-os externamente. E pode limitar sua compaixão, se quiser, a algumas pessoas, usando para com elas de graça especial e chamando-as eficazmente. Pode apelar a todos para que se arrependam e creiam, e prometer salvação a todos quantos queiram fazer isso, e ainda assim não inclinar tais pessoas a fazê-lo. Ninguém dirá que uma pessoa é insincera por oferecer um presente, se com o oferecimento não provoca a disposição de aceitá-lo. E de Deus ninguém deve asseverar tal. Deus sinceramente deseja que o pecador ouça seu chamado externo e que sua graça comum alcance êxito neste particular. Deseja sinceramente que todos quantos ouvem a mensagem, vós que tendes sede, vinde às águas, sim, vinde comprai vinho e leite, sem dinheiro, venham exatamente como estão e espontaneamente, porque tudo está preparado. O fato de Deus não ir além desse desejo com relação a todas as pessoas e vencer a aversão delas, este fato não contradiz o mesmo desejo. Ninguém afirma que Deus deixa de ser benevolente para com todos pelo fato de conceder mais saúde, riqueza e pujança intelectual a uns do que a outros. E ninguém deve dizer que ele não é misericordioso para com todos pelo fato de conceder mais graça a uns do que a outros. A onipotência de Deus é capaz de salvar todo o gênero humano e a nossa visão estreita parece estranho que ele não o faça. Mas seja como for, é falso dizer que se ele não exerce todo o seu poder, é desumano para com os que abusam de sua graça comum. Esse decreto de paciência e longanimidade que Deus manifesta para com os que o resistem, e esse grau de esforço que ele emprega para convertê-los, é verdadeira misericórdia por suas almas. E o pecador que tem frustrado essa benevolente aproximação de Deus é o culpado. Milhões de pessoas, através de todas as eras, têm repelido a misericórdia divina, manifesta na chamada externa, e têm-na anulado.
Alguém que tenha recebido graça comum tem sido o objeto da compaixão divina sob este aspecto. Se resiste a ela, não pode acusar a Deus de falta de misericórdia, porque não lhe concede maior misericórdia sob a forma de graça regeneradora. Um mendigo que desdenhosamente recusa aceitar 50 reais que alguém de boa vontade lhe oferece, não pode insultá-lo se em face da recusa esse alguém não lhe dá 100 reais. Todo pecador que se queixa de Deus não o contemplar na concessão da graça da regeneração, depois de haver abusado da graça comum, diz virtualmente ao Altíssimo e Santo, que habita na eternidade: uma vez já tentaste converter-me do pecado, agora tenta outra vez e com mais vigor. É assim que a pessoa reage quando não quer Deus. Consideremos agora a objeção que se baseia nas passagens que ensinam que as bênçãos de Deus dependem de o homem aceitar a oferta divina do Evangelho. Uma ou duas passagens bastam. Primeiro, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Outro texto. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 3, 7. A resposta para esta objeção é ainda a seguinte: Deus tanto predestina o fim como os meios. O fim é a salvação dos eleitos, os meios a pregação do Evangelho. Deus salva pela fé, e a fé, embora seja uma dádiva de Deus, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Na regeneração, Deus não trata o homem como se este fora uma pedra ou um pau. Trata-o como pessoa. No momento em que Deus lhe muda o coração, o homem se volta para ele imediatamente e segue-o voluntariamente e espontaneamente também. Tratando o homem como uma personalidade, Deus apela a todas as faculdades dele, a saber, inteligência, emoções e volições. Nascemos de novo ou somos regenerados pela palavra de Deus. Isto é, por essa palavra aplicada aos nossos corações por seu Espírito. A palavra é um instrumento, é o instrumento. O Espírito é o agente. O instrumento tem de convir ao seu objeto. Daí os apelos e solicitações das Escrituras que o Espírito usa para converter pecadores. Lemos que todos quantos estão nos túmulos ouvirão a voz de Deus. Significa que ouvirão essa voz quando ainda mortos nos túmulos? Absolutamente não. Deus há de primeiro fazê-los reviver para que possam ouvir. O mesmo sucede aos espiritualmente mortos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, 24 e 25. Todos os homens são espiritualmente mortos e não podem ouvir e vir até que Deus lhes dá vida. Quando, porém, Deus, pelo poder do seu Espírito, lhes dá vida espiritual, eles ouvem, compreendem e obedecem à sua voz. E esta voz tem de ser inteligível e dirigida às faculdades do homem de maneira adequada. Lembremos-nos do caso de Lídia. A Bíblia diz que Deus lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A mensagem de Paulo naturalmente era clara, inteligível, dirigida a todas as faculdades dos seus ouvintes, de sorte que quando Deus abria o coração de alguns deles, esse podia compreender, receber e entregar-se a ela. Temos aqui a razão dos muitos apelos, convites e solicitações de que a Bíblia está cheia, desde o primeiro que soou no Gênesis, onde estás, até o último no Apocalipse, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Que maravilha de estudos, irmãos. Né? Que maravilha. Bem, esse foi o nosso estudo. Essas foram as 6 objeções, eu disse 5, mas tinha mais uma. E como aplicação final para hoje, encerrando então
essa primeira parte. Se alguém, como eu disse, né, quiser que se explore mais algum aspecto, a gente pode fazer sem problema. Vez por outra, um ou outro vem e conversa comigo, e é nessas conversas que tratam de coisas tão importantes, e às vezes eu lamento que esse estudo não esteja sendo ao vivo para a gente aproveitar essas questões que são levantadas, né? Mas então, como aplicação, irmãos, o que eu entendo que devemos aprender com tudo que ouvimos, guardar por hoje, é nos voltar para Deus. Nos voltar para Deus. Em que sentido? Diante do que ouvimos, podemos fechar o nosso coração para resistir de que a verdade de Deus seja realmente obedecida por nós, aceita por nós. Então nós nos enchemos de orgulho e nos afastamos de aprender essas verdades e não nos submetemos de forma alguma ao ensino de Deus. E às vezes usamos até a Bíblia para contradizer a Bíblia. E isso é pecado gravíssimo, né? É um pecado gravíssimo. Então, por isso, nos voltemos para Deus. Mas também pode acontecer de conhecermos, entendermos, mas aplicarmos a doutrina de maneira errada, equivocada, como aqueles que cruzam os braços e dizem assim: bom, se Deus já predestinou, eu vou ficar de braço cruzado, não vou fazer nada, não vou pregar o evangelho, não vou agir, etc, etc. Como nós vimos aqui nas objeções, nas respostas às objeções. E se tornar uma pessoa infrutífera com isso. Não produz, não prega, não ensina, não busca abandonar seus pecados, crescer em santidade, em comunhão com Deus, porque zomba da graça e diz: não, Deus já me predestinou, e se Ele me predestinou, né, eu estou salvo, então eu vou viver assim. Ou então, eu não vou evangelizar, porque se Deus predestinou, Ele sabe quem são os seus. Nós não podemos pensar assim, irmãos. Não podemos. Dificuldades surgirão, mas temos que ser, como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Aqueles que trabalham mais que todos. Temos que ser bem ativos. E se está havendo um comportamento dessa natureza, significa tanto o primeiro caso que eu destaquei como esse segundo, né, de desprezar, de se tornar infrutífero, tanto o primeiro caso de rejeitar a doutrina, quanto o segundo caso de se tornar infrutífero, revela que não houve a compreensão com fé, com graça, com piedade, com humildade, com as virtudes espirituais, que só o Espírito Santo de Deus pode dar, não houve ainda na mente e no coração em relação à predestinação, aos decretos de Deus. Não houve. Tem alguma coisa equivocada nesse entendimento das Escrituras. Tem algum problema aí. Então, por isso, a importância da aplicação. Voltemo-nos para Deus. Reconheçamos que é isso mesmo, Deus é o Senhor. Ele é como a Bíblia diz que Ele é. Ele é soberano mesmo, no sentido mais absoluto da palavra. Inclusive, quando a gente olha o sentido do que é soberania, vê que só Deus é soberano. Não tem mais nenhum abaixo de Deus soberano. Ele é o único realmente soberano. Ele é o único que tem a sua vontade, toda a sua vontade sendo de fato realizada. O ser humano, nós somos crentes, queremos fazer o certo e muitas vezes pecamos. E o que não é crente vive esse dilema semelhante, obviamente com suas diferenças, mas vive escravo do pecado. Vive contrário à vontade da própria natureza original com a qual Deus criou o ser humano, que é a santidade. Por isso, inclusive moralmente, na consciência, até tenta abandonar uma vida errada, mas não consegue. Deus é o único que, de fato, toda a sua vontade é feita. Não devemos pensar aqui, então, esse assunto nós já tratamos, que se ele fosse livre, ele poderia ter o desejo de pecar. Não, isso é impossível, né? Deus
é santo na sua vontade e é por isso que ele é soberano. Ele não pode ser vencido pelo mal, né? E o pecado é algo contrário a Deus. E Deus é soberano. Logo, realmente, a sua vontade será feita. E não vai ser salvo quem ele não quiser. Também não se perderá quem ele quer. Então sejamos humildes e nos voltemos para Deus para conhecer a doutrina, reconhecê-la, como a Bíblia de fato a expõe e foi tão bem escrito e colocado e apresentado pelos autores que nós utilizamos nesses dias. E assim, irmãos, apliquemos corretamente ao ponto de termos vida de oração, vida de evangelismo, de pregação do evangelho, de testemunho cristão, ao ponto de sermos trabalhadores, de fato trabalhadores, na proclamação do reino de Deus. Não na comercialização da fé, como muitos aí estão confundindo. Trabalham, mas trabalham para comercializar a fé. Trabalham para usar a igreja para os seus interesses pessoais. Trabalham para fazer da igreja uma maneira de aumentar a riqueza. Trabalham para, enfim, tem status, etc. Trabalham porque amam a política eclesiástica mais do que todas as coisas. Trabalham sempre por outros motivos. Não é Deus, não é sua glória, nada relacionado a Deus. Não é para ir por esse caminho, né? Não estou dizendo que são todos assim, mas o cristianismo moderno está mais assim do que de outra forma, lamentavelmente, vergonhosamente, tristemente, para que se cumpra as escrituras também. Não é para isso. O que eu estou falando aqui é nos voltemos para Deus, para que de fato vivamos a sua palavra. Que Deus, então, nos abençoe, irmãos, nos ajude para o louvor do seu nome. Vamos orar, encerrando. Pai bondoso, nosso Deus bendito, amoroso, gracioso, santo e digno de todo louvor. Exaltamos o teu nome com humildade, com reverência. Nos prostramos aos teus pés diante da tua grandeza, da tua soberania, da tua majestade, da tua justiça. Diante dessa doutrina tão maravilhosa que acabamos de estudar, exaltamos a ti, porque ela corrige, essa doutrina santa corrige a nossa compreensão, seja a compreensão pecaminosa de não reconhecer a tua soberania, seja a compreensão pecaminosa de tratar com desrespeito a tua eleição. E o que nós aprendemos visa nos humilhar, nos fazer dependentes do Senhor completamente e nos fazer ativos, trabalhadores que labutam, ó Pai, diante de todas as circunstâncias, labutam para que o teu nome seja exaltado e conhecido, que o teu evangelho seja proclamado. Que sejamos esses, voltados para ti, reconhecendo-o em tudo, dependentes do Senhor, vivendo humildemente na tua presença. Nos ajude a todos nós. Aquele que tem tido dificuldade em entender essas verdades, ó Pai, dar a eles essas bênçãos, que eles retomem o estudo, revisem quantas vezes forem necessário, não sejam preguiçosos, pelo contrário, e com humildade e oração, façam isso até que toda barreira seja vencida. Pedimos por aqueles também que não são crentes, que porventura tenham tido acesso ao conteúdo, que o Senhor, apesar da complexidade do conteúdo para esses, que o Senhor também os ajude, os auxilie para o louvor de teu nome. Ó Pai, nós oramos agradecidos, pedindo a bênção do Senhor para esta noite, para o nosso descanso, e pedindo que prepare as nossas vidas para o dia de amanhã. Nos use em tudo e nos
Nos faça, ó Pai, vigilantes, para que em todas as coisas estejamos preparados para a vinda de Cristo. Que seja esse o nosso anseio, o nosso desejo, partir e estar com Cristo, por reconhecer que isto é incomparavelmente melhor, por amá-lo, por desejá-lo profundamente e verdadeiramente. Ó Pai, pedimos por nossa igreja, a Igreja Presbiteriana no Tijuco, para que o Senhor a abençoe, a faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo e dá fruto, e que esse fruto permaneça e seja uma igreja forte, cresça também em número, que os filhos de crentes sejam crentes também, porque seus pais testemunham verdadeiramente de Cristo e vivem a tua palavra, vivem a verdade e ensinam essa verdade diariamente, diligentemente, disciplinadamente. Pai, também pedimos pelos crentes do nosso tempo espalhado pelo mundo, especialmente aqueles que estão em regiões de maiores perseguições, que o Senhor fortaleça a fé desses irmãos, esteja com eles, os ajude, os abençoe, que eles não venham a esmorecer e não venham a te negar. Pedimos, Pai, também pelo Brasil e pelo mundo, diante de todos esses problemas, essas convulsões sociais, essas evidências que a humanidade dá de que é perversa, é depravada, é desesperadamente corrupta, está perdida em seus orgulhos, em suas sabedorias e cegueiras, em seus pecados, e não se voltam para ti. Não obstante, ó Pai, o mundo crescer em rebelião contra o Senhor, clamamos humildemente por misericórdia, tenha compaixão de nós e nos dê dias de paz. Levante homens justos, ajude-nos, Senhor, para que tenhamos dias de paz. Por fim, oramos, ó Pai, em especial pela Ucrânia, todos aqueles que estão sofrendo ali, estão sendo bombardeados, inocentes vitimados, que o Senhor possa intervir, como só o Senhor pode fazer. Console famílias, converta pessoas, use toda a situação, ó Pai, para o louvor de Tua glória e ajude aquele povo ucraniano. Pedimos ao Senhor, agradecidos, porque fazemos na autoridade do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a todos, ótimo descanso, fiquem com Deus.